Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fradique Júnior e na aula de hoje nós vamos ver o Decreto Estadual número 38.295 de 2000. O Decreto Estadual 38.295 de 2000, que dispõe sobre o sistema penitenciário do Estado de Alagoas, ou seja, ele traz o regulamento do sistema penitenciário do Estado de Alagoas, de forma geral. E nós vamos ver também que ele institui o sistema penitenciário do Estado de Alagoas, mas com base em quê? Nas regras de tratamento internacional do recluso. Então ele tem que observar essas regras. Estabelecidas por quem? Pela ONU. É o que consta lá no seu artigo 1º. Estabelecida pela ONU, essas regras de tratamento do recluso. E diz ainda que, do artigo 1º, ele tem que ser cumprido, esse decreto, com base nas regras estabelecidas aonde? Nas normas estabelecidas na LEP, na Lei de Execuções Penais, a 7.210 de 84, que também consta no seu edital. Aí você vai perceber, pelo que eu vou mostrar hoje aqui, 15 pontos que são idênticos, tanto na LEP como no decreto estadual. E já que o decreto estadual ele foi redigido e deve cumprir as regras estabelecidas na LEP. Vamos lá. A primeira observação que temos é quanto ao tratamento. No tratamento da LEP, ele diz que a pessoa sentenciada por um crime, pelo cometimento de um crime, vai ser tratado como condenado e interno ou internado. Então, o condenado, aquele sentenciado pela prática de um crime, e o interno, aquele que é acometido por uma medida de segurança. É aplicado a ele uma medida de segurança e ele vai ser o quê? Internado em um manicômio judiciário, em um sistema de tratamento psicológico. Então ele é chamado interno, né, pela LEP, e o sentenciado de um crime ele é chamado também de condenado. Já no decreto estadual, que foi publicado em 2000, então no ano de 2000, ele já observava as regras da ONU de tratamento do recluso e também os preceitos de direitos humanos. Aí qual o tratamento que se dá ao recluso estadual? Vai ser chamado de quê? De reeducando. Reeducando. Então, se cair na sua prova, reeducando e interno. O reeducando e o interno. Então, veja essa observação. Na Lei de Execuções Penais é chamado condenado e interno. Já no decreto estadual é chamado reeducando e interno. Então, tem essa diferença aí, porque o decreto ele é mais atual, ele observa as regras de tratamento do recluso, com base nas regras da ONU, né, e também os preceitos de direitos humanos. Então, ele tem esse tratamento diferenciado. No artigo 3º da LEP, vai constar lá que serão garantidos todos os direitos não atingidos pela sentença penal ou pela lei. Então, serão garantidos os direitos não atingidos pela sentença. E pela lei. Serão garantidos esses direitos, né? E também no decreto estadual vai constar lá, diz lá que os direitos do preso e do recluso serão assegurados. O termo que ele usa lá é assegurado. Serão assegurados, né? Não atingidos pela sentença e pela lei também. Não atingidos pela sentença e pela lei. Não atingidos pela sentença e pela lei. Então veja, são diversos pontos que ligam a LEP ao decreto. No parágrafo único da Lei de Execuções Penais vai constar lá que o detalhe da não discriminação, ou seja, não haverá distinção, não pode haver distinção. Ele usa o termo distinção. Diz lá, não haverá distinção. Não haverá distinção entre o quê? Entre a raça, a cor, a religião, a política, então a opção da pessoa, então do recluso. Então não haverá distinção de tratamento, né? Dependendo da opção sexual, da religião, da cor, da raça do condenado e do interno, aqui na LEP. Já passando para o decreto estadual, lá ele trouxe a mesma informação. Aonde? No artigo 4º, parágrafo 3º. No artigo 4º, parágrafo 3º, ele vai dizer lá que também não haverá distinção, né?
de que não haverá distinção de tratamento, aqui no decreto não haverá distinção de tratamento do reeducando e do interno. De que? Em relação a que não haverá distinção? Em relação à raça, à cor, à religião, e ele acrescenta opção sexual. Então ele acrescenta o termo opção sexual. Então não haverá distinção de tratamento, né, em relação a esses reclusos, a esses reeducandos e a esses internos, que têm uma opção sexual diferente dos demais. Então, essa é a diferença que na lei de execuções penais não acrescentou, não tem o item opção sexual, o termo. E no decreto estadual, por ser mais atual, eles acrescentaram o termo opção sexual. No terceiro tópico nós temos que, na LEP, na lei de execuções penais, ela também traz pontos idênticos ao do decreto. No artigo 107, nós temos que a guia será expedida, uma guia será expedida chamada guia de recolhimento. Ele vai dizer lá que ninguém será recolhido ou ficará recluso em presídio sem a expedição de uma guia, que será expedida por quem? Por uma autoridade judiciária. Então tem que haver a expedição da guia, que é a ordem de recolhimento, por quem? Por uma autoridade judiciária. Então veja que tem esse detalhe aí, de ter uma ordem por escrito, que é a guia de recolhimento, né, na LEP. Já no decreto estadual, ele vai dizer que ninguém será recolhido, ou seja, nenhuma pessoa será recolhida ao sistema penitenciário sem uma ordem judicial por escrita. Então tem que ter a ordem judicial, que é o mandado de prisão mas também tem que ter o quê? Acompanhado uma guia expedida, que é a guia de recolhimento. E na LEP, eles têm a observação de que existe a guia de recolhimento definitiva e existe a guia de recolhimento provisória. Guia de recolhimento definitiva e guia de recolhimento provisória para o internado, né, ou para aqueles que estão presos provisoriamente. Já no decreto estadual, ele também diz que será acompanhado da ordem judicial, o quê? Uma ordem por escrita, será acompanhado da ordem por escrita, o quê? No seu parágrafo único. Uma guia de recolhimento. Diga, uma guia de recolhimento. Será acompanhada da ordem judicial por escrita, a guia de recolhimento. Já no artigo 4º da LEP, ele traz a informação de que poderá haver, para o melhor desempenho do cumprimento da pena, o melhor desempenho das atividades no sistema penitenciário, haver o quê? Uma cooperação de quem? Da comunidade. Então pode haver uma cooperação de quem? Da comunidade. No artigo 10º do decreto estadual, ele diz lá também, pode haver uma cooperação da comunidade. Na lei de execuções penais ele fala em comunidade de forma ampla. No decreto estadual ele traz comunidade também como uma comunidade interna dos reeducandos e também uma comunidade que formará comissão, que é a comunidade externa, local. A comunidade é dos moradores, do pessoal local, que é formado por uma comissão da comunidade, um conselho formado por um empresário, por um advogado, por membros daquela região da comunidade. Então é formada uma comissão que também vai ajudar e aconselhar no desempenho do sistema penitenciário para um melhor andamento das funções e cumprimento das medidas e das sentenças aplicadas, né, para um melhor desenvolvimento. Agora vamos dar continuidade aos próximos pontos. Nós temos que no artigo 82 da LEP, ele vai dizer lá que os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, aos presos provisórios e aos egressos. Então são 4. Então os estabelecimentos penais são destinados a quatro categorias: aos condenados, aos submetidos a medidas de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Também no artigo 13 do decreto estadual 38.295, ele vai trazer a mesma informação. Vai dizer que os estabelecimentos penais estaduais do estado de Alagoas vai destinar o quê? A quem? Destina-se a quem? Ao preso, ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.
Já no seu parágrafo 1º da LEP, da 82 da LEP, ele vai trazer a informação de que ele vai trazer a informação de que esses estabelecimentos penais são submetidos a essas pessoas, mas no parágrafo 1º ele vai trazer que a mulher e o maior de 60 anos, terão um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado vai garantir o quê? Que eles sejam colocados separadamente, ou seja, eles vão cumprir as penas deles separados dos demais. Então a mulher e o maior de 60 anos pela LEP separados, e também em estabelecimento próprio, né? E também adequado, tem outra característica, adequado. Então tem esses 3 requisitos pela LEP. A mulher e o maior de 60 anos tem que cumprir a sua pena com um tratamento especial diferenciado, que é o quê? Cumprir em estabelecimentos separados, com estabelecimentos próprios para a sua condição e adequados também às suas condições, né? Adequado. Já no decreto estadual, ele vai trazer também essa característica. No parágrafo 1º ele vai dizer que a mulher vai ter um tratamento diferenciado, onde vai cumprir a sua pena, pode cumprir a sua pena nos estabelecimentos do quê? Próprios, um estabelecimento próprio, com característica própria, e também adequado. Ele não fala separado, no decreto estadual não traz o termo separado, e ele já observou que, dependendo da situação, em um caso extremo, existem estabelecimentos penais que eles são divididos, isolados, e aí, de um lado, cumpre pena o pessoal do gênero masculino, do outro lado, que é isolado, do gênero feminino. Então, a própria LEP ela tem nos seus artigos uma exceção, que é quando o estabelecimento penal ele é isolado, um gênero, por exemplo, feminino não tem contato com o masculino, eles podem cumprir pena no mesmo estabelecimento penal, prisional. Só que tem que ser um estabelecimento isolado. Se cair na sua questão, vai ter o termo isolado. Se tiver o termo isolado, pode. Homem e mulher no mesmo estabelecimento penal, desde que isolados. Vai cair o termo lá isolado. Então, no artigo 83, ele traz a seguinte situação, que é o Estado terá que dar assistência e irá garantir o quê? A assistência ao quê? A educação, isso pela LEP. Ele traz no artigo 83 que o Estado vai dar assistência e vai prover espaços dentro do presídio, dentro do sistema, vai prover espaços, dependendo da natureza do presídio, ele vai prover espaços, vai ter que ter espaços o quê? Para quê? Para a educação, para o trabalho, para a recreação e para a prática esportiva. No decreto estadual, aqui no estado de Alagoas, ele tem que no artigo 14 também, dependendo da natureza do presídio, ele vai ter que ter um espaço para garantir a assistência a quê? A educação, ao trabalho, à recreação e à prática esportiva. Então, se cair na sua prova, você já sabe. Vai ter que prestar assistência ao Estado para que o preso tenha o quê? Um espaço para garantir a educação, assistência à educação, assistência ao trabalho, à recreação e à prática esportiva. Então veja que são diversos pontos idênticos, né? Vamos aos próximos pontos. Então, pessoal, no artigo 21 da LEP, da Lei de Execuções Penais, ele vai dizer lá que os estabelecimentos penais ou o estabelecimento penal dotar-se-á de quê? De uma biblioteca. Então vai ter que ter um espaço dedicado à leitura lá, uma biblioteca para o preso, para o recluso, porque é um direito dele, consta da LEP lá. No artigo 10 ele vai trazer essa figura da assistência do Estado prestar assistência ao condenado, ao internado na LEP. E no decreto, ao reeducando e ao interno. Né? Na assistência, ele vai dizer que no artigo 10 essa assistência do Estado é o quê? É um dever do Estado. Prestar essa assistência ao condenado, né? Segundo a LEP. E também vai prestar o quê? Um auxílio na orientação de retorno à convivência social. Então, vai prestar uma orientação para o retorno à convivência social. Também, essa assistência ela vai constar de quê? Segundo o artigo 11, ela vai se basear em quê? Vai ser assistência de quê? De quais requisitos? Vai ter uma assistência material, vai ter uma assistência à saúde, uma assistência material, uma assistência jurídica, uma assistência educacional, uma assistência social e uma assistência religiosa. Então o preso vai ter esse direito de ter essas assistências aqui, durante seu período lá de internamento ou de cumprimento de pena. E também ao egresso, o egresso também tem esse direito, né? Vamos lá, observando o que fala o decreto estadual 38.295 de 2000, ele vai dizer no 143 que também o estabelecimento prisional disporá de quê? Ter uma biblioteca, a mesma coisa que consta na LEP. Então veja que é importante analisar as duas leis. Então, disporá de uma biblioteca.
E no 124, ele vai trazer a mesma informação do artigo 10 da LEP. Vai dizer lá que a assistência é um dever do Estado. É dever do Estado. É um dever do Estado. Também tendo que orientar para o retorno à convivência social. Tendo que orientar para o retorno à convivência social. Então vai orientar para o retorno à convivência social. No artigo 125, ele diz que a assistência estende-se a quais ramos? A assistência. Então a assistência vai estender-se a quem? A parte material, a parte da saúde, a parte jurídica. Então vai ter assistência material, assistência da saúde, assistência jurídica, assistência à educação, que é a assistência educacional, igual tem na LEP, só que no decreto estadual eles usam ainda o termo assistência à qualificação profissional. Então vai ter uma assistência educacional e qualificação profissional, ou seja, ainda vai ter cursos profissionalizantes lá dentro, né, no período que está recluso ou interno, para poder se qualificar. Também vai ter uma assistência social e uma assistência religiosa. Né? Então veja que esses requisitos, esses direitos de ter biblioteca, dizer que é dever do Estado prestar assistência ao preso, ao recluso, ao egresso. Então tudo isso consta da LEP e também do decreto estadual. Né? Vamos agora aos próximos tópicos. Continuando nos pontos que são idênticos na LEP e no decreto, nós temos o artigo 12, que fala da assistência material. Então, a assistência material que o Estado deve prestar ao preso, ao recluso, é o quê? A material é uma assistência na alimentação, no vestuário e na higiene, na higiene pessoal, né? Nas instalações higiênicas. Então, vai prestar uma assistência material na alimentação, também uma assistência no material, uma assistência material no vestuário, e também nas instalações higiênicas. Também poderá ocorrer, segundo o artigo 13, a prestação de uma assistência material por meio da venda de objetos permitidos. Então vai ser prestada essa assistência material por meio da autorização da venda de objetos permitidos, né? Objetos permitidos dentro do sistema prisional. Nos artigos do decreto estadual também consta lá que essa assistência material vai ser prestada por meio do Estado no quê? Fornecendo a alimentação, fornecendo o vestuário, fornecendo também instalações higiênicas. Então vai prestar essa assistência. Também no 128 do decreto ele vai constar lá que poderá ser prestada uma assistência material ou poderá ser autorizado a venda de objetos permitidos dentro do sistema prisional. Então o sistema prisional vendo que pode oferecer um espaço para ocorrer venda de produtos, vai ser permitido a venda desses objetos, desde que permitidos pelo sistema prisional, pela unidade. Né? E também vai constar lá que esses objetos terão requisitos para ser adquirido. Como é que vai ser adquirido? No inciso 1 ele vai dizer lá, por pecúlio disponível. O que é o pecúlio disponível? A remuneração do reeducando que trabalha no sistema prisional, ou que ele tem um saldo lá no sistema, ele tem um saldo de pecúlio, e ele pode usar esse pecúlio, o seu salário lá do seu trabalho, para a compra desses materiais, desses objetos. Ou por seus familiares. Seus familiares podem adquirir os objetos permitidos e levar até ele. Já no inciso 2 ele diz também que outro requisito para adquirir esses objetos é por meio do serviço próprio da unidade. Então, se a unidade presta serviços para fornecer esses produtos, então ela pode também, o reeducando pode também estar adquirindo esses produtos por meio do serviço próprio da unidade. Então, continuando aqui, o artigo 14, nós temos que a assistência à saúde, e a assistência à saúde na LEP, ela diz que vai se dar por meio de quê? De médico, assistência médica, farmacêutica, odontológica. Então, será essa assistência à saúde prestada ao condenado e ao interno. Né? A assistência jurídica do artigo 15, da assistência jurídica, ele vai trazer uma assistência jurídica a todos os reclusos que não tenham recursos financeiros para a contratação, né, de um advogado, para contratar um advogado particular. Né? Então vai ter lá que a assistência jurídica será prestada a todos aos condenados e aos internos, né, sem recursos financeiros. Então sem recursos financeiros.
Já no artigo 17, ele traz da assistência educacional, ele trata da assistência educacional. E diz que a assistência educacional será o quê? Prestada por meio de uma instrução escolar e uma instrução profissional. E essa instrução escolar será de primeiro grau, que será o quê? Obrigatória. Então, essa assistência escolar de primeiro grau é obrigatória, segundo a LEP. Então, visto essas regras das assistências na LEP, nós vamos observar agora no decreto estadual. No decreto estadual, ele traz que a assistência à saúde, no 129, a assistência à saúde vai ser por meio de uma assistência médica, odontológico e psicológico. Então já mudou, né? Aqui na LEP ele traz uma assistência farmacêutica. Já no decreto estadual, ele traz a médica odontológico e substitui a farmacêutica por psicológico. Então veja que tem essa diferença. Já no artigo 147, ele traz a assistência jurídica, que será prestada também a todos os reeducandos e os internos, porque se lembre que no decreto você tem que chamar de reeducando ou interno. Então, salvo aquele que já constituiu seu defensor, ou que já tem defensor constituído, então é a mesma coisa, será prestado àqueles que, a todos os reeducandos e aos internos, salvo aqueles que já constituíram, ou que já têm a sua defesa ou defensor constituído, ou seja, aqueles que contrataram um advogado, eles daí não terão a assistência jurídica do Estado, né? Agora, no artigo 38, ele vai trazer a assistência educacional. A assistência educacional, ela é o que? Também de primeiro grau, ou seja, de ensino fundamental de primeiro grau, e profissionalizante, ou seja, de profissionalização rural e urbana. Ele traz lá o termo rural e urbana. Vai ter uma profissionalização rural e urbana, né? E diz que, no seu parágrafo primeiro, ele diz que essa assistência educacional de primeiro grau, ela é o quê? Obrigatória. Ela também é obrigatória. Ela é obrigatória. Então, né, com alguns detalhes de diferença, eles realmente seguem o que prescreve o decreto estadual, segue o que prescreve a LEP. Vamos lá, pessoal, no artigo 22 da LEP, ele vai trazer ainda a parte da assistência, né, a assistência ao preso, ao condenado ou ao recluso. Então, ele traz a parte da assistência social. Da assistência social, no 22, ele diz que essa assistência social, ela tem a finalidade, será prestada, né, ao condenado, e tem a finalidade de quê? Tem a finalidade de amparar ao convívio social e também prepará-los ao retorno de convívio à sociedade, né? Então a assistência social, ela vai amparar o preso para suas necessidades e também vai prepará-los para quê? Para o retorno do convívio em sociedade, para o retorno de convívio em sociedade. No artigo 24, ele traz a assistência religiosa. É a assistência religiosa. E como será prestada essa assistência religiosa? Será garantido e será permitido a realização de cultos e de cerimônias religiosas, mas também será o quê? Autorizada a participação do preso, do recluso, e também será autorizado o quê? A posse de livros religiosos. Então, a posse de livros religiosos. Será autorizada a participação e será autorizada a posse de livros religiosos, né? No parágrafo 1º, ele vai listar lá que vai ter local próprio, né? No estabelecimento prisional vai ter um local próprio, né? Designado pela administração, e no parágrafo 2º ele diz que não é obrigatória a participação, ou seja, que ninguém poderá ser obrigado a participar de culto ou de qualquer cerimônia religiosa. Então não é obrigatório essa participação. E no decreto estadual, o que ele vai dizer lá? Sobre a assistência social, ele vem no 135 e diz que a assistência social também será prestada ao reeducando e ao interno com a finalidade de quê? De amparar, de prestar uma assistência ao reeducando e ao interno, e também de prepará-los ao quê? Ao convívio social, ao retorno ao convívio social, né? No 150 ele traz uma assistência religiosa. A assistência religiosa, ela também vai dizer que é permitido a realização de cultos dentro do sistema prisional da unidade. E é garantido o quê? A participação do recluso, do reeducando. É garantido também a posse de livros e de revistas religiosas. Então ele acrescenta um termo aqui diferente da LEP. Ele traz o termo revistas religiosas. Além de livros, revistas religiosas, né? No parágrafo 1º, ele diz que haverá local próprio do estabelecimento penal, né? No parágrafo 2º, nenhum poderá ser obrigado, ou seja, nenhum reeducando, nenhum preso poderá ser obrigado a participar, né? Né? De qualquer ato religioso ou cerimônia no sistema prisional, né? Agora, visto todos esses tópicos sobre a assistência que é prestada ao preso, ao reeducando e ao recluso, nós vamos ver agora os estabelecimentos que compõem o sistema prisional do Estado de Alagoas. Vamos lá, pessoal. Finalizando esses tópicos aqui, nós vamos ver que no Decreto Estadual 38.295 de 2000, ele traz no artigo 12 os estabelecimentos penais que integram o sistema penitenciário de Alagoas. E esses estabelecimentos penais estão listados nos seus incisos. O primeiro é Baldomero Cavalcante, o presídio Baldomero Cavalcante, o estabelecimento penal Baldomero Cavalcante, né? O segundo é o São Leonardo. O terceiro
é o presídio Santa Luzia, né? O quarto é o presídio Santa Fé, também chamado o presídio penal agrícola, também chamado presídio penal agrícola, né? No inciso 5 ele traz a casa de albergado. No sexto ele traz o centro de observação criminológica. Também compõe o sistema de estabelecimentos penais, integra esse conjunto de estabelecimentos penais no estado de Alagoas. No 7 ele traz um hospital de custódia e tratamento, também chamado Hospital Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagi, que é um hospital psiquiátrico judiciário Pedro Marinho Suruagi, também compõe e integra o sistema penitenciário do estado de Alagoas. Então veja, são sete estabelecimentos que compõem e integram o sistema penitenciário do estado de Alagoas, né? Agora, vamos às questões para fixar o assunto. Se você está gostando do vídeo, curte, deixa aquele like, compartilha. Veja como foi bom hoje estudar e ver os pontos que constam da LEP e do decreto estadual. E aí você estuda as duas vezes de uma vez só. E aí vai poder estar acertando bastante questões, tanto da LEP como do decreto estadual. Você observou hoje que o decreto estadual ele é uma cópia do que prescreve a lei. Ele tem que seguir as normas da LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Vamos às questões, vamos lá. Ok, pessoal, na primeira questão, o sistema penitenciário do estado de Alagoas adota apenas como princípios as regras da Lei número 7.210, de 11 de 7 de 1984, Lei de Execução Penal, e acata as recomendações básicas para uma programação penitenciária do Ministério da Justiça. Está errado, porque não adota apenas esses princípios. Tem também os princípios da ONU para o tratamento do recluso. Na questão número 2, as penas privativas de liberdade e as medidas de segurança devem ser executadas com respeito à integridade física e moral do sentenciado, de modo a exercer uma ação coletiva e reeducativa no sentido de sua recuperação e reinserção social dentro do sistema progressivo. Está errado porque não é uma ação coletiva, mas sim uma ação individualizada, né? Na terceira questão, nós temos que a coordenação do sistema penitenciário de Alagoas é subordinada diretamente ao secretário de Estado de Planejamento. Está errado porque é o secretário de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, né? Vamos lá. Na quarta questão, são chamados reeducandos todos aqueles que, condenados, sejam recolhidos aos estabelecimentos penais, e os sujeitos à medida de segurança de internação serão chamados internados. Correto? É o que consta no decreto estadual. Educandos e internados. No questão número 5, nenhuma pessoa será admitida nos estabelecimentos penais desacompanhada de ordem judicial escrita, certo? Tem que ter a ordem judicial, que é o mandado de prisão, e a guia de recolhimento. No sexto, é obrigatório o recolhimento dos presos durante o repouso diurno. Está errado porque aí isso é obrigatório se for repouso noturno. Na questão número 7, a direção dos estabelecimentos penais deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Correto, certo? Tanto na LEP quanto no decreto estadual, no artigo 10, consta lá a cooperação da comunidade. Na questão número 8, integrou o sistema penitenciário do estado de Alagoas a penitenciária masculina de Alagoas, o Baldomero Cavalcante Oliveira, o estabelecimento prisional São Leonardo, o estabelecimento prisional Santa Luzia, o estabelecimento colônia penal agrícola Santa Fé, a casa de albergado, o centro de observação criminológica, o hospital de custódia e tratamento chamado Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagi. Correto. Todos esses integram o sistema penitenciário. Questão número 9. Ao advogado é assegurado o livre acesso ao cliente preso em local que assegura o sigilo e a privacidade, certo? Correto. Na questão número 10. O advogado será admitido ao contatar o cliente preso e não será submetido